Bom dia, pessoal. Aqui a gente estava revisando esse exercício aqui, ó, que pede para fazer o gráfico da região. Esse é o item A. Então, pede para fazer o gráfico da região dos pontos x e y, tal que módulo de x menor ou igual a 1 e módulo de y menor ou igual a 3. Então, eu fiz primeiro, eu coloquei o intervalo no eixo x, né, que módulo de x menor ou igual a 1 significa que é o módulo de x menos 0, menor ou igual a 1, que por sua vez significa que é a distância até o ponto 0. Então, se a distância tem que ser menor ou igual a 1, a distância, então essa distância aqui, ó, é 1, né? Então tem que ser menor ou igual, então tem que estar à direita do menos 1. E mesma coisa aqui no x, tem que estar à esquerda do mais 1. Então, toda essa parte em verde aqui é a região solicitada se fosse uma dimensão só no x. A mesma coisa você faz no y, que vai ficar de menos 3 a mais 3. Só que o que o exercício pede é a região xy. Então, essa parte que está em laranja, esse ponto genérico que eu coloquei aqui, qualquer ponto dentro da região laranja vai satisfazer essas condições de módulo de x menor ou igual a 1 e módulo de y menor ou igual a 3. Então, a resposta é essa parte que está em laranja. Daí, teve uma outra pergunta. Se você quiser refazer sua pergunta, que eu acho que aí eu posso até criar um outro exemplo, né? Quem perguntou por último agora? Foi eu. No caso, x e y maior que 0. Eu vou ter que tracejar em cima da reta do eixo x e do y, né, positivo, e pintar o primeiro quadrante todinho, né, porque qualquer valor que tiver dentro desse quadrante vai satisfazer a equação. Isso, exatamente. Então, vamos fazer aqui, ó, esse outro. Ó. Então, aqui, para o exercício B, então você faz assim, ó. No exercício B, ele pede para fazer o gráfico da região dos pontos, né, ou pares ordenados x, y, tal que x vezes y é maior que 0. Então, peraí, deixa eu só ver se tem maior ou maior igual. É maior. Então, o que você tem que fazer? Eu fiz aqui em azul. Isso, cuidado que é maior, tá? Não é maior igual. Esse daí eu tive Esse daí foi que teve uma pequena... Quebrei um pouquinho de cabeça. Como assim? O produto de X e Y, aí eu lembrei do jogo de sinal. Aí juntar o Y negativo com o X negativo e o Y positivo com o X positivo. Isso, perfeito. É isso mesmo. Ó, aqui, assim como acho que foi o Alexandre, né, que perguntou, me perdi aqui, e o Marcos comentou. Então, vocês dois comentaram corretamente como resolver. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, o que acontece aqui no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, você tem x maior que 0. Só uma coisa, é x maior ou maior ou igual a 0? Só x maior. Por quê? O 0 tá na origem. Não, tá na origem, assim, se for uma reta só, o 0 tá na origem, mas se for um gráfico bidimensional como esse, se você fizer x igual a 0, vai dar uma reta, vai dar justamente o eixo y. Aqui, ó, perceba, o eixo y é esse aqui, ó, o eixo y. Qual é o x do eixo y? É 0. Então, não é mais um ponto na origem. Esse ponto é para x igual a 0 e y igual a 0. Agora, essa reta y tem qual x? X igual a 0. Então quem falou que é... Quando você fala o primeiro quadrante, você coloca x maior que 0 ou maior ou igual a 0? É só uma pequena pegadinha conceitual.
Eu vou cair nela, mas eu vou dizer, eu coloco maior que zero. Isso, e por quê? Aí que tá, quando Para você mim é porque explicar. os valores são os positivos maiores que zero, né? Por isso que na minha cabeça também seria x maior que zero. Isso, está correto, x maior que zero, perfeito. E então, isso que o Alexandre falou é porque é por causa da definição. Então, assim, é maior que zero por definição, não é igual a zero, tá? Porque é o seguinte, porque se veja bem, olha, se você ia dar confusão se você falasse que está no primeiro quadrante. Se você pegasse um eixo e colocasse num dos quadrantes, seria muito arbitrário, né? E os eixos, eles separam os quadrantes. Então, assim, é só para lembrar, é maior que zero, não maior ou igual, por definição, para que os eixos separem os quadrantes. Senão o eixo estaria em um dos quadrantes e ficaria meio confuso de você lembrar, ou você teria 4 semi-eixos aqui, daí você ia ter que escolher, tipo, do zero ao mais infinito no y, pertence ao primeiro ou ao segundo. Então, para não gerar essa confusão, mas é só uma questãozinha conceitual, né? O que importa aqui é que, como esses dois são positivos, se você fizer x vezes y, não precisa pôr esse ponto se não quiser, né? Vai ser maior que zero, porque os dois, é o jogo de sinal, né? Tudo que for positivo, sinal de mais, vezes mais, dá mais, maior que zero. Então, a primeira... Então, o quadrante 1, que nem o Alexandre falou, você pinta o quadrante 1 inteiro. Então, o quadrante 1 inteiro tem como resposta xy maior que zero. Aí você vai analisando aqui o quadrante 2. O quadrante 2, eu vou deixar para vocês responderem aqui, falarem para mim agora, né? O que acontece com o x e o y no quadrante 2? Então, o quadrante 2, para quem não estiver visualizando, o quadrante 2 é só esse quadrado aqui, ó. Quadrante de quadrado, só essa parte aqui. Então, essa parte aqui, se você projetar no y, esses pontos, esses infinitos pontos aqui, se você projetar no x, o que acontece, né, quando você faz? Então, fala o x. Como que fica o x? X menor que zero. X menor que zero. Menor que zero significa negativo, tá? Vou colocar em símbolo aqui só para... E o y? Aí já fica maior do que zero, o y. Maior que zero, que é positivo. Então, assim, por quê? Porque se você pegar um ponto qualquer aqui e fizer a projeção no y, dá um y maior que zero, porque está acima do ponto zero. Se você fizer a projeção no eixo x, vai dar um x menor que zero, porque ele está à esquerda do zero. Então, esse zero aqui, ó, esse zero, ele é um ponto especial porque ele é a origem do eixo x e do eixo y. É um ponto em comum. Só que tudo que está acima do zero tem y positivo. Abaixo do zero tem y negativo. À direita do zero tem x positivo e à esquerda do zero tem x negativo. Então, assim, se você tiver dificuldade de enxergar, coloca um menos aqui e um mais aqui, ó. E aí você coloca um mais aqui, para lembrar que para cima é mais. Por isso que eu coloco a setinha. Eu gosto de colocar a setinha aqui onde está crescendo. Então, para cima é mais, para a direita é mais. Tem livros que colocam setinha nas duas pontas. Eu não gosto disso. Ele quer dizer que... Eu não gosto porque você pode confundir, mas também existe essa notação. E daí, a hora que você fizer Então, a hora que você fizer menos vezes mais, você fala, por que eu estou fazendo menos vezes mais? É porque o exercício quer que você faça o gráfico da região cujo produto seja maior que zero. Maior que zero é mais, é positivo. Então, se todos os x aqui são negativos e todos os y, né, no quadrante 2 são positivos,
Então, se você pegar qualquer x desse quadrante vezes qualquer y, sempre vai dar o sinal menos vezes mais. E o sinal menos vezes mais, ele é negativo, né? Mais vezes menos ou menos. Se você fizesse em outra ordem, mais vezes menos, também dá certo, porque comuta. Por isso que a gente viu comutatividade já no início. Então, o produto comuta dos sinais. A multiplicação comuta, né? Por causa que a multiplicação comuta. Então, sempre que você fizer isso, vai dar xy menor que zero. E por isso, você vai... certo. Aí, o exercício quer que você faça o gráfico onde o produto é positivo. Como no quadrante 2 o produto deu negativo, ó, porque esse resultado aqui é do quadrante 2. Só no quadrante 2, x vezes y dá negativo. Então, você não pinta a região. Aí a gente vai para o quadrante... Certo, aí eu vou deixar vocês fazerem o quadrante 3 e o quadrante 4, para ver se vão pintar a região ou não. Veja se entenderam, se quiserem perguntar mais alguma coisa. Ainda continuo sem entender, mas ok. Essa parte conseguiu, né? Sim, foi só do quadrante 2 aí que eu fiquei na dúvida. Ah, tá, tudo bem. É porque se entendeu o quadrante 1, entendeu o quadrante 2, aí agora vocês conseguem fazer o 3 e 4, que vai dar outra combinação de quem está positivo, quem que é negativo. No quadrante 3, todo o quadrante 3 está à esquerda do x, então o x é negativo, e é para baixo do y, então y é negativo. Daí menos vezes menos dá mais, né? Depois vê esse quadrante. Então, só para vocês poderem finalizar o exercício, esse exercício é o 20. Então, o 20, vamos ver o 19, porque o 20 não tem o gabarito, né? Foi isso que eu fiz aqui com vocês. E o 19, deixa eu comentar com vocês os exercícios que tem gabarito, porque aí já está feito aqui, mas pelo menos eu explico como que foi feito, né? Por exemplo, o 15... Então, 15, A e B, né? O enunciado dele está aqui. Professor, antes do senhor prosseguir, só uma dúvida. No caso que a gente já enviou os PDF, já está lá, já corrigiu. Quando a gente for refazer, apaga o PDF que está lá e envia o novo já corrigido ou só envia a questão? Como é que faz? Eu prefiro, assim, que você apague e envie a lista inteira corrigida. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que refazer 2 exercícios. Você fez 8 exercícios corretamente, 2 não. Aí você refaz esses 2, mas junta todos os exercícios corretos num PDF só e envia. É preferível fazer dessa forma, porque às vezes eu corrijo, são muitos alunos, então às vezes eu preciso dar uma olhada se são só aqueles que eu preciso olhar, ou se eu preciso olhar algum outro, entendeu? Então o ideal é reenviar com todos. Não precisa refazer os que você já acertou, é só questão de reenviar mesmo, num PDF. Mas se for complicar, estiver complicando muito, não quero complicar também. Porque, assim, alguns casos eu preciso olhar... assim, cada caso é um caso, certo? Deixa eu só parar a gravação, aí eu explico melhor.